Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E quem são os que perecem? Vamos entender isso? No livro de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, aonde entenderemos sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Em qual sabedoria você se baseia? Em qual sabedoria você tem construído sua vida? Em qual sabedoria você tem fundamentado sua família? Na sabedoria do mundo ou na sabedoria de Deus? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, o dialeto, o diálogo que Paulo mantinha com as pessoas através da pregação do evangelho não era de palavras de difícil entendimento, né? Por mais que ele tivesse total condição de falar com muita eloquência, usando e utilizando de palavras difíceis, ele não fazia assim. Ele falava, assim como Jesus Cristo, de uma forma simples e entendível aos ouvidos de todos que ali estavam. É claro que muitos, por causa da dureza do coração, não conseguiam entender. Então Cristo ele pregava muito por parábolas, para que as pessoas conseguissem entender. E nas parábolas ele utilizava instrumentos e ferramentas da época em questão. Então ele ia falar sobre plantação, sobre trigo, sobre água, sobre vinho. Eram coisas comuns na rotina daquelas pessoas, para que elas tivessem entendimento à pregação do evangelho. Entendam uma coisa: qual que é o intuito da pregação do evangelho? O intuito é que aquela pessoa receba aquela pregação. Quantas pessoas você não conhece que chegam em você e diz assim: olha, muitas vezes eu tento ler a Bíblia, mas não entendo. E essa pessoa tem essa dificuldade de entender a Bíblia justamente por causa disso. Porque para ela parece que a palavra se tornou um mistério, e não é. A grande questão de se ler e entender a Bíblia é que você não pode ler a Bíblia como se fosse um atropelo. Ler por ler, capítulo por capítulo, página por página, para depois bater no peito e dizer: eu li a Bíblia inteira. Não. A Bíblia ela precisa ser vivenciada. Você precisa viver o que está escrito. E não basta apenas você fazer como muitas congregações por aí: abre a Bíblia, o versículo que cair é aquele versículo do dia e acabou. Não, a Bíblia ela precisa ser diluída no seu coração. Então você precisa ler o versículo, o capítulo, o texto anterior, o texto posterior, para que você possa entender o contexto. Então toda a Bíblia ela é exemplista. Então como você vai poder entender o exemplo que a Bíblia está passando ali para a gente apenas lendo um único versículo? Então assim, quando alimentamos a nossa fé apenas de versículos isolados, versículos aleatórios, né? A nossa fé ela não fica firme, ela não fica fundamentada na palavra de Deus. A fé fundamentada na palavra de Deus é aquela que tem conhecimento e entendimento da história de Deus. O que aconteceu em Gênesis, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Abraão, o que vai acontecer e as coisas que já aconteceram em Apocalipse, as epístolas paulinas, os evangelhos. Então assim, tudo isso faz parte de um esforço também individual de cada um de buscar ali conhecer e entender, né? Tem gente que hoje em dia é muito comum, né, e é o que está na moda, assistir séries, né? Então as pessoas vão assistir séries e elas costumam dizer que maratonam nas séries. Então elas viram à noite assistindo séries para que elas consigam entender todo episódio. E tipo, se pula um episódio e ela começa a assistir um episódio, ela acaba ficando perdida sem entender. Então ela volta tudo e começa a assistir de novo para que ela possa entender e não pular nenhum episódio. A grande questão é que a Bíblia ela não é apenas um episódio na sua vida. A
Bíblia é a palavra revelada de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então não adianta você pular páginas. Ela é página por página, versículo por versículo, capítulo por capítulo, palavra por palavra, letra por letra. Entende isso? Então, a sabedoria de Deus, ela consiste justamente na própria palavra de Deus. Na Bíblia encontramos a sabedoria de Deus. Quando você vê os céus, a terra, as montanhas, as colinas, as rapinas, os animais, as cachoeiras, quando você observa a natureza em si, você não consegue identificar ali a obra de Deus, as mãos de Deus sustentando e por detrás de toda essa natureza? Então quando você vê algo muito belo, algo muito lindo, que realmente chame sua atenção, você diz assim, olha, como que Deus é perfeito. E você consegue enxergar a perfeição de Deus através das suas próprias obras. Você está entendendo isso, meu irmão? Olha que maravilhoso, né? O que Deus está revelando para a gente nesta manhã de hoje aqui. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele veio para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então assim, não é somente evangelizar através de palavras eloquentes. Hoje em dia, e eu discordo disso, há muitas técnicas para a pregação. Então as pessoas fazem cursos para pregar, existem livros de esboços escritos, onde pessoas repetem ou copiam esboços de pregações de outros pregadores. Então assim, são técnicas que você vê que são tudo ideologias humanas, né? Táticas para pregar, para convencimento, como por exemplo, não olhar diretamente para as pessoas, tentar entreter as pessoas nos primeiros 5 minutos, não ficar com as mãos no bolso, não debruçar sobre o púlpito. São inúmeras táticas e artimanhas que os pregadores utilizam para entreter aquelas pessoas, ou seja, é bem diferente dos discípulos, né? Quando Pedro, em Pentecostes, sobe ali numa pedra mais elevada junto com os discípulos e começa a pregar, e 3.000 pessoas ali são convertidas. Você entende isso, meu irmão? Então assim, tem muita coisa que não é natural, tem muita coisa que é forçada, tem muita coisa que não condiz nada com a palavra. Então assim, é muito comum hoje em dia você ver o pregador em cima do altar pregando e muitas vezes falando em línguas que só ele vai entender, que não edifica nada a igreja, que não glorifica em nada o nome de Deus. E as pessoas ficam ali sem entender o que está acontecendo, apenas dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas e a pregação do Evangelho? A essência do Evangelho? Aquilo que precisa penetrar na alma do homem. Como que está chegando? Como que aquela pessoa está recebendo? Você entendeu isso, meu irmão? Então, a pregação do Evangelho, ela precisa ser entendível. As pessoas precisam recebê-la de uma forma que elas consigam entender. Não é somente você ficar falando horas e horas em línguas estranhas que ninguém vai entender nada. Isso não foi a pregação do Evangelho. A maior manifestação e evidência do Espírito Santo na vida daquela pessoa é a sua vida de santidade, é o seu caráter. E o Espírito Santo, ele não é um espírito exibicionista. Ele não precisa fazer fogo cair do céu, ele não precisa fazer as pessoas ficar rodapiando, virando cambalhota no chão, falando em um monte de línguas estranhas. Ele não tem essa necessidade de ficar provando que ele é santo, que ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa provar que é o Espírito Santo. Ele não precisa provar isso para o homem nem para ninguém. O Espírito Santo é Deus. Você entendeu isso? Então ele não precisa ficar adivinhando ou revelando um monte de coisa a seu respeito. É uma questão de fé, ou você crê ou não crê. Pronto, e acabou. Agora, que as pessoas utilizam do nome do Espírito Santo, utilizar o nome do Espírito Santo de forma
idônea, errada, é a mesma coisa que utilizar o nome de Deus em vão. É um pecado, entendeu? Que infringe ali um dos mandamentos. Então, assim, tem muitas pessoas que utilizam o Espírito Santo e querem promover uma unção do Espírito Santo para impressionar não mais membros, não mais ovelhas, mas sim seguidores e plateia, porque é isso que hoje em dia muito se encontra dentro de igrejas, plateias. A visão que a igreja hoje tem das pessoas é uma visão triste, principalmente igrejas grandes. Eles não enxergam mais as pessoas sentadinhas ali como membros, como pessoas que necessitam ser alimentadas do evangelho genuíno de Jesus Cristo, mas como pessoas que precisam ser entretidas. Então eles vão utilizar de sons, de efeitos sonoros, vão usar de maquiagens, vão usar de paisagismos, vão usar de ilustrações, vão usar de inúmeros artifícios para entreter aquelas pessoas que eles enxergam como uma plateia, para que no final de tudo eles recebam um pouco mais de dinheiro na hora do dízimo e das ofertas e aplausos. O homem requer glória para si mesmo. Essa é a grande verdade. Muitas vezes aquele que você está vendo cantar em cima do altar está buscando palmas para si. Muitas vezes aquele que você vê pregar em cima do altar está buscando palmas para si. Muitas vezes aqueles que estão ali utilizando do altar requerem glória para si mesmos. E por que isso, meu irmão? Por que eu digo estas coisas? Para que você desperte enquanto é tempo. O mundanismo, a secularidade, a modernidade, ela está dentro das igrejas. A igreja primitiva hoje seria a igreja bíblica. Ainda existem igrejas bíblicas. Agora eu te desafio a procurar. Qual igreja bíblica existe aí perto da sua casa, perto do seu lar? Você frequenta uma igreja bíblica? Bom, você tem crescido na graça de Cristo através da pregação do Evangelho, através da fidelidade às Escrituras Sagradas. Então, assim, todas essas coisas precisamos examinar para não sermos enganados e para não enganarmos outras pessoas, porque uma pessoa enganada propaga engano. Então, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E quem são os que perecem? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque é difícil para que essas pessoas que estão perecendo entendam como um Deus assume uma forma corporal, humana, vem à terra e sofre tudo o que ele sofreu e passa tudo o que ele passou, todo constrangimento, toda humilhação, todos os xingos, as paradas, as pancadas, as batidas, as ofensas, a coroa de espinho, as chicotadas, as chibatadas, as correntes, o carregar a cruz pelo caminho ali do Calvário, onde ele carrega a cruz e as pessoas ofendem ele no meio do caminho, lançam objetos contra ele. Então, assim, como que um Deus se faz homem e vem à terra e sofre tudo que ele sofreu para pagar uma dívida que não era dele? Como que um Deus pode morrer pela vida das suas criaturas? Como que o Criador pode dar a vida pela criatura? Você entendeu isso? Por isso que é loucura, porque assim, o que eles esperavam? Que Jesus viesse, o Cristo Messias, né? Em carros de batalhas, todo revestido de glória e poder e dominando todos os impérios e se colocando acima de todos os reis. Mas não foi assim que ele veio. Ele nasceu numa manjedoura, vindo de uma mulher chamada Maria. De uma forma simples, como todos nós, de uma forma natural, nascemos.
Ele veio ao mundo e cresceu como qualquer criança cresce, e teve sua adolescência, e teve sua fase, até o momento dele sair para a sua missão, para o seu chamado. Não era isso que eles esperavam. E quando ele começou a pregar e manifestar o seu poder, a sua glória através das suas palavras, as pessoas criticavam: mas esse aí não é Jesus de Nazaré, o filho de Maria e José? Então, o tempo todo, os fariseus, os religiosos queriam desqualificar Jesus. Queriam desacreditar Jesus diante da multidão. Por isso que eles estavam sempre próximos, tentando argumentar ou tentando pescar alguma coisa que Jesus falasse para utilizar contra o próprio Senhor Jesus. Mas nada feito. Jesus, na sua extrema e plena sabedoria, sempre respondia a esses fariseus hipócritas à altura. Por isso que a palavra da cruz é loucura, porque quem que da época, ou quem poderia entender isso? Que um Deus se fez homem e deu a vida pelos seus. Que Deus faria isso? Vamos chegar nesse ponto, porque para o homem existem inúmeros tipos de deuses. Eu afirmo para você que existe um único Deus, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas, limitador de todas as coisas, e todos nós somos seres espirituais limitados por um único limitador que se chama Deus. Todos nós somos seres limitados, mas Deus, Ele é o limitador de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o verbo que se fez carne. Jesus é criador, assim como Deus, Espírito Santo. E por que algumas religiões insistem em negar uma das partes de Deus? Ou seja, não aceitam a Trindade. Porque para o homem ainda é loucura para muitos. E é difícil entender isso. Como assim? Como que um Deus tem um Espírito e tem um Filho? E são um só. 3 velas acesas no mesmo ambiente reproduzem uma única luz. Entenda isso. Agora, preste atenção numa coisa. Muitos negam a Trindade porque eles querem e aceitam a criação de Deus, mas não querem o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é loucura para os que não querem e não estão dispostos a renunciar aos prazeres enganosos deste mundo e desta vida. Eles não querem Cristo. Cristo foi um profeta, Cristo foi uma criatura criada por Deus, Cristo foi um rabi, Cristo foi um mestre, mas Jesus foi tudo menos o Messias. É isso que eles pregam, até os próprios judeus, em grande parte, eles não aceitam Jesus como Cristo Messias, eles ainda alegam que Cristo virá, enquanto os cristãos esperam a sua volta. É aquela história, né, meu irmão? Pra quem já andou de ônibus, sabe como que é. Você chega no ponto e pergunta pra pessoa, fala assim: você sabe se o 749, fala a numeração do ônibus, né? Você sabe se o ônibus 749 já passou? E aquela pessoa, muitas vezes em dúvida, não sabe. Ela não viu. Porque talvez tenha chegado ali há pouco tempo também e diz assim pra você: pior que eu não vi. Pior que eu não sei. E aí você fica naquela dúvida ali, junto com aquela pessoa que também não sabe, no ponto de ônibus, esperando um ônibus que talvez já tenha passado. Talvez já tenha passado. Então, a vocês, meus amigos e amigas que ainda não acreditam que Jesus era o Cristo, pare para pensar nisso. Talvez o ônibus já tenha passado. E agora, cabe a todos nós esperarmos ele voltar. Agora é o caminho de volta. A vinda já veio, já aconteceu. Bom, como seria importante se você ouvisse isso? Então a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Quem são os que perecem? Senão aqueles que não acreditam no sacrifício de Cristo,
senão aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, senão aqueles que, mesmo sendo beneficiados pelo sacrifício de Cristo, como todos nós fomos, ainda resistem ao seu sacrifício, à sua graça, e preferem viver ainda uma vida de pecado. Por isso que Jesus fala assim: olha, eu vim para os meus e os meus não me conheceram. Ele não está falando apenas dos judeus, mas de todo aquele que viu, conheceu, sabe da sua história, mas ainda o nega. Estes viram a luz, mas preferiram andar em trevas. Agora eu queria dizer algo para você. Você conhece Cristo, sabe da sua história, sabe do seu sacrifício, tudo que ele passou, certo? Por que você não aceita? Porque mesmo conhecendo a luz, você ainda prefere continuar andando do jeito que está. Você acha que este caminho vai te levar até onde? Aonde você consegue chegar? Bom, todos os que perecem são os que não aceitam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas para nós que somos salvos, e quem é os que são salvos? São aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É o poder de Deus. A palavra da cruz é o Evangelho de Cristo, e este Evangelho fala sobre renúncia, sobre negar-se a si mesmo, tomar sua cruz a cada dia. Este Evangelho, este sacrifício, a sua ressurreição, a pregação do Evangelho, as pessoas são impactadas e encontradas com Cristo através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é um instrumento usado pelo Espírito Santo para a conversão do homem, do ser humano. Então, para os que são salvos, os que recebem e os que aceitam e os que creem no sacrifício de Cristo, na sua ressurreição, para eles, a palavra da cruz se tornou um poder. Um poder. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um alto preço foi pago pela minha vida. Eu não tenho mais a necessidade de viver no pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não preciso mais submeter a uma vida pecaminosa. Eu estou livre pelo sacrifício de Cristo. Poder da liberdade, de poder servir a Cristo. Não por obrigatoriedade, mas por amor, por devoção, por voluntariedade. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que é a sabedoria deste mundo? Senão uma busca insana pelas coisas terrenas e mundanas. As pessoas vivem apenas para satisfazerem suas vontades, seus desejos, enaltecerem seu ego, abastecerem suas vaidades e não se preocupam com a eternidade, vivem apenas o hoje. É aquele ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas não deixe de observar que existe um amanhã. Você já levou em consideração isso? Que hoje, por mais que você malhe, por mais que você faça academia, por mais que você se cuide, vai chegar uma hora que o seu corpo vai envelhecer. Por mais que você seja uma pessoa bem aparente e você utilize da sua beleza para conseguir muitas vantagens hoje, um dia você vai envelhecer. Por mais que você tenha toda a disposição, toda a energia, toda a juventude para conseguir fazer isso ou aquilo, um dia você vai envelhecer. E quando todas essas coisas nas quais você acreditava, nas quais você depositou toda a sua fé, toda a sua esperança se esgotarem, para onde você vai? Para onde você vai correr? Ou o que você vai fazer? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras para a vida eterna?
Então não pense que a vida se limita apenas a essa existência. A partir do momento que entramos na existência, nossa alma, nosso espírito já fazem parte da eternidade. Há toda uma eternidade à frente para se viver ainda. Entendeu isso? E aonde você gostaria de passar essa eternidade? Talvez no céu? Ou talvez você não acredite no céu? Que opção então você teria? É reencarnar novamente? Quantas vezes vai ser necessário você ficar reencarnando? E se o mundo acabar? Você vai reencarnar onde? Ou simplesmente, como muitos pregam por aí, você simplesmente deixará de existir. É justo isso? Agora, o que cremos em Cristo? É que Cristo foi preparar moradas para nós. E voltará para nos buscar, para que onde Ele esteja seus filhos também. Então, existe um lugar, existe uma morada, existe um país de esplendor, existe um local à espera dos seus futuros habitantes, que passarão toda uma eternidade lá. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então as pessoas, elas estão se subvertendo a coisas mundanas e terrenas e estão deixando de lado coisas que são primordiais para a sobrevivência humana e são necessárias, né? O convívio, a comunhão em família, o diálogo, a comunicação, o afeto, a atenção, a caridade, a generosidade, a solidariedade, tudo isso está sendo deixado de lado e sendo substituído por uma tela de celular. O egocentrismo, a vaidade, o orgulho, a soberba nunca esteve tão alto e tão presente assim como nos tempos de hoje. A vaidade tomou conta do coração humano. Por isto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Para estas pessoas, a pregação do Evangelho é uma loucura. A palavra da cruz é uma loucura, porque eles não conseguem entender o porquê Cristo deu sua vida por cada um de nós. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, está dizendo aqui. Eu posso explicar para você porque Cristo deu a vida por mim, por você e pagou a dívida dos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo. Então assim, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ao invés dele pôr um ponto final em tudo isso, e éramos tidos como inimigos de Deus, estávamos separados de Deus diante da gravidade dos nossos pecados, ao invés de Deus pôr um ponto final em tudo isso, Ele decidiu salvar o mundo. Por isso que Cristo disse que Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Então olha só que interessante, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele teve compaixão das suas criaturas. O Criador salvando as criaturas. Então, por isso que Cristo veio e se sacrificou por cada um de nós. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não há comparação, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode sondar o que Deus pensa ou planeja a respeito da humanidade, a respeito de cada um de nós. Deus é insondável, pelo contrário, Ele que sonda os nossos corações. Nós somos sondáveis por Deus. O nosso coração, Deus sonda, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, mas não cabe, não compete ao homem dizer o que Deus pensa. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O que seria isso? Deus escolhe muitas vezes lá no meio da desesperança, onde ninguém acredita, onde ninguém mais tem fé, onde todos já abriram mão. Escolhe e levanta uma pessoa na qual ninguém dava nada por ela, e coloca aquela pessoa para pregar o evangelho, para ser um exemplo de pai, para ser um exemplo de mãe. Então Deus, ele pode tirar uma mulher lá da rua, da prostituição, e colocar essa mulher numa condição de destaque, de honra, sendo uma boa mãe de família, uma exemplar esposa, uma exemplar mulher, uma exemplar mãe. Deus pode tirar o cara que está perdido no mundo das drogas, da delinquência, e levantar aquele homem como um servo fiel de Deus, e aquele homem pode se tornar um bom servo de Deus, um exemplo de homem de fé, de perseverança, um exemplo de pai de família, um exemplo de filho, um exemplo de marido. Deus, ele usa e pega pessoas que estão ali desacreditadas, muitas vezes pela sociedade, pela própria família, e coloca aquelas pessoas como exemplos para que as pessoas que estão em sua volta passem a crer na sua pregação do evangelho. Por isso que para muitos é loucura. Olha só, eu vi aquele cara ontem, ele estava perdido, e olha só como que ele está hoje. Deus restaurou a vida dele, meu irmão. Que bênção. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quando Samuel foi escolher Davi, foi ungir Davi para ser rei, que ele já tinha sido escolhido por Deus, chega Jessé e passa todos os filhos na frente de Samuel, mas nenhum deles era. E Samuel diz: ainda falta um filho. Falta Davi, só que está lá no pasto. E ele era o menor dos irmãos ali, era o menos provável que poderia ser ungido a rei, que teria sido escolhido por Deus. Mas Deus chama a atenção de Samuel e diz: olha, eu não vejo como o homem vê. Então, às vezes, aquela pessoa que você desacredita não é a mesma maneira que Deus vê. É simples assim. Talvez você olhe para si mesmo e não acredite em você. Não acredita que você é capaz, que você vai conseguir, mas Deus, ele não vê como você vê. Você não sabe como Deus tem te visto. E Deus pode te levantar do monturo, pode escolher aquilo que é desacreditado para se tornar um exemplo no meio de uma sociedade, no meio de pessoas. Enfim. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A nossa glória é servir a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, não a glória no homem. Buscamos em Deus sermos pessoas boas e melhores, para que possamos servir. Tudo se trata de servir. Quando nos dispomos a servir o reino de Deus, é quando nos dispomos a servir o próximo. Independente da situação que ele se encontre, muitas vezes desacreditamos das pessoas porque elas estão vivendo um momento difícil. Deus, ele não vê como vemos. Deus pode levantar o caído, Deus pode restaurar o ferido, Deus pode fazer aquela pessoa que ninguém dava mais nada para ela se reerguer novamente em sua vida e se tornar um exemplo de fé, de superação. Enfim,
que eu quero dizer para você com tudo isso? A sabedoria do mundo, ela é ilusória. Muitas pessoas fundamentam suas vidas naquilo que o mundo tem oferecido. A sabedoria do mundo, por mais vantajosa que ela seja em alguns momentos da nossa vida, ela é temporal. Ela tem dia e hora para acabar. Mas a sabedoria de Deus não. Ela é eterna. Se passará céus e terra, porém minhas palavras não hão de passar. Toda a sabedoria do mundo se esgotará assim como o mundo. Mas a sabedoria de Deus sempre vai permanecer em nós, na nossa alma. Os seus ensinamentos, as suas palavras, os seus conselhos, as suas parábolas, ninguém pode arrancar isso de dentro do ser humano. Porque Deus semeou a sua sabedoria em cada um de nós. E como sabemos isso? Como temos acesso à sabedoria de Deus? Lendo a Bíblia, você tem acesso à sabedoria de Deus. Isso não quer dizer que você vai ser sábio como Deus. Isso não quer dizer que você vai requerer toda a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus não se mede. Seus pensamentos são insondáveis, são incalculáveis. Mas você vai conhecer uma boa parte da sabedoria de Deus através da sua própria palavra revelada e inspirada pelo Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia, se dedique a ler as Escrituras Sagradas e você vai ver o quanto a sua vida não vai mudar e vai ser cheia de sabedoria. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.